Introdução ao livro de Esther. Autoria. A questão da autoria do livro de Esther permanece uma das mais debatidas nos estudos do Antigo Testamento. Diferentemente de vários outros livros bíblicos, o livro de Esther não identifica explicitamente seu autor. A tradição judaica antiga atribuiu a composição aos chamados homens da grande sinagoga, um grupo de escribas e líderes religiosos que teria atuado durante o período pós-exílico. Outros intérpretes sugeriram que o autor poderia ter sido Mardoqueu, uma vez que o texto menciona que ele registrou determinados acontecimentos relacionados à instituição da festa do Purim. Entretanto, essa hipótese permanece especulativa, pois não existe declaração explícita que confirme sua autoria. A análise interna do texto sugere que seu autor possuía profundo conhecimento da administração persa, dos costumes da corte real e da geografia do Império Persa. O escritor demonstra familiaridade com protocolos palacianos, títulos oficiais, procedimentos legais e práticas culturais que caracterizavam o período da época. Essa riqueza de detalhes tem levado muitos estudiosos a concluir que o autor viveu relativamente próximo aos acontecimentos descritos ou teve acesso a fontes históricas confiáveis. O conhecimento preciso da cidade de Suzã e da organização da corte sugere uma perspectiva de alguém intimamente familiarizado com aquele ambiente. Além disso, o autor revela extraordinária habilidade literária. O livro apresenta estrutura narrativa cuidadosamente elaborada, uso sofisticado de ironia, contrastes dramáticos, reversões inesperadas e desenvolvimento progressivo da tensão narrativa. Essas características demonstram não apenas competência histórica, mas também considerável talento literário. Embora a identidade exata do autor permaneça desconhecida, o livro evidencia a atuação de um escritor altamente qualificado, comprometido em demonstrar a atuação providencial de Deus na preservação de seu povo durante um dos períodos mais delicados da história. A data de composição. A data de composição do livro de Esther está diretamente relacionada ao período histórico retratado em sua narrativa. Os acontecimentos descritos ocorrem durante o reinado de Xerxes I, conhecido na Bíblia pelo nome hebraico Assuero. Seu reinado ocorreu aproximadamente entre 486 a 465 a.C. A redação do livro provavelmente ocorreu algum tempo depois dos eventos narrados, uma vez que o autor demonstra capacidade de refletir sobre suas consequências históricas e religiosas. Muitos estudiosos situam a composição entre os séculos 5 e 4, possivelmente após a consolidação da festa de Purim entre as comunidades judaicas. O próprio livro procura explicar a origem dessa celebração, indicando que a festa já era amplamente reconhecida quando a obra foi escrita. Além disso, a narrativa apresenta certa distância temporal em relação aos acontecimentos,
sugerindo que o autor escreve para uma geração posterior que precisava compreender as origens dessa importante festa nacional. Outros estudiosos defendem uma data mais tardia, possivelmente durante o período helenístico, entre os séculos IV e III. Essa posição baseia-se em algumas características linguísticas do hebraico utilizado e na possível evolução das tradições relacionadas à festa de Purim. Apesar dessas divergências, a maioria dos intérpretes concorda que o livro foi composto após os eventos descritos, mas ainda suficientemente próximo deles para preservar informações históricas detalhadas e tradições confiáveis acerca da experiência dos judeus dispersos no Império Persa. Os destinatários. Os destinatários originais do livro de Ester eram principalmente as comunidades judaicas que viviam dispersas fora da terra de Israel durante o período pós-exílico. Muitos judeus não retornaram para Jerusalém após os decretos persas que permitiram o retorno dos exilados. Em vez disso, permaneceram espalhados por diversas regiões do vasto Império Persa. Essas comunidades enfrentavam desafios constantes relacionados à preservação de sua identidade religiosa, cultural e nacional em meio a sociedades estrangeiras. O livro procura fortalecer a confiança desses judeus na proteção divina, vivendo longe do templo, da monarquia davídica e das instituições tradicionais da fé israelita. Muitos poderiam questionar se Deus continuava presente e atuante em suas vidas. A narrativa de Ester responde a essas preocupações, demonstrando que o Senhor permanece soberano mesmo quando seu povo vive em contextos culturalmente hostis e geograficamente distantes da Terra Prometida. Além dos judeus da diáspora, o livro destinava-se também às gerações futuras. Sua função não era apenas registrar um episódio histórico, mas preservar a memória da libertação nacional e justificar a celebração anual da festa de Purim. Ao relatar como uma ameaça de extermínio foi transformada em vitória e preservação, o autor fornece à comunidade uma narrativa de identidade coletiva, lembrando continuamente que a sobrevivência do povo de Deus depende de sua providência e fidelidade. O propósito do livro. O propósito principal do livro de Ester é demonstrar a providência soberana de Deus na preservação de seu povo. Embora o nome de Deus não apareça explicitamente no texto hebraico, toda a narrativa aponta para sua atuação invisível nos acontecimentos humanos. Coincidências aparentemente casuais, mudanças inesperadas de circunstâncias e reversões dramáticas revelam uma mão divina conduzindo a história em direção ao cumprimento de seus propósitos. Outro objetivo fundamental consiste em explicar a origem da festa de Purim. O livro registra os eventos que levaram à instituição dessa celebração nacional, mostrando como uma data inicialmente destinada à destruição dos judeus transformou-se em ocasião de alegria, gratidão e comemoração. Dessa forma,
A narrativa funciona como documento histórico e teológico destinado a fundamentar uma das mais importantes festividades do judaísmo. O livro também procura encorajar os judeus a permanecerem fiéis à sua identidade, mesmo vivendo em ambientes estrangeiros. Ester e Mardoqueu atuam dentro das estruturas do Império Persa, sem abandonar completamente sua ligação com o povo da aliança. A narrativa demonstra que é possível viver em contextos culturais diversos, sem perder a confiança na proteção e no governo soberano de Deus. Essa mensagem possuía enorme relevância para as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo antigo. O contexto histórico. O contexto histórico do livro de Ester corresponde ao período do domínio do Império Persa sobre grande parte do mundo antigo. Após a conquista da Babilônia por Ciro em 539, os persas estabeleceram um império que se estendia da Índia até a região do Mediterrâneo. Durante o reinado de Xerxes I, identificado como Assuero, o império atingiu considerável extensão territorial e poder político. A cidade de Suzã desempenha papel central na narrativa. Embora não fosse a única capital persa, funcionava como importante centro administrativo e residência real durante parte do ano. A corte persa caracterizava-se por enorme riqueza, rígida etiqueta protocolar e complexa estrutura burocrática. O autor demonstra conhecimento detalhado desse ambiente, descrevendo banquetes, decretos oficiais e práticas administrativas com notável precisão. Nesse contexto, os judeus constituíam uma minoria étnica e religiosa, espalhada por diversas províncias do império. Embora gozassem de relativa liberdade sob o governo persa, permaneciam vulneráveis a hostilidades locais e intrigas políticas. O plano genocida elaborado por Amã reflete exatamente essa condição de fragilidade. O livro retrata uma comunidade que depende não de poder militar ou influência política própria, mas da intervenção providencial de Deus para garantir sua sobrevivência. Estrutura literária. O livro de Ester é frequentemente considerado uma das obras-primas narrativas do Antigo Testamento. Sua estrutura revela planejamento literário extremamente sofisticado, organizado em torno de simetrias, contrastes e reversões dramáticas. A narrativa desenvolve-se de forma progressiva, conduzindo o leitor de uma situação de aparente segurança para uma ameaça extrema e, finalmente, para uma libertação surpreendente. A primeira parte da obra apresenta o cenário principal. São introduzidos o rei Assuero, a deposição de Vasti, a ascensão de Ester, a posição de rainha e a descoberta de uma conspiração contra o rei por parte de Mardoqueu. Esses acontecimentos, aparentemente independentes, tornam-se elementos fundamentais para os eventos posteriores, demonstrando a habilidade do autor em preparar cuidadosamente o desenvolvimento da narrativa.
A segunda parte concentra-se na ascensão de Amã e em seu plano para destruir os judeus. A tensão narrativa atinge seu ponto máximo quando o decreto de extermínio é promulgado. A partir desse momento, inicia-se o processo de reversão dramática que caracteriza o livro. O desfecho mostra a queda de Amã, a exaltação de Mardoqueu, a preservação dos judeus e a instituição da festa de Purim. Essa estrutura de reversão constitui o principal recurso literário utilizado pelo autor para comunicar sua mensagem teológica. A teologia do livro. A teologia do livro de Ester é singular dentro do Antigo Testamento, devido à ausência explícita do nome de Deus. Contudo, essa ausência não representa falta de conteúdo teológico. Pelo contrário, a narrativa inteira constitui poderosa demonstração da providência divina. Deus atua de maneira invisível, dirigindo circunstâncias aparentemente comuns para realizar seus propósitos redentivos. A mensagem central é que a ausência visível não significa ausência real. Outro tema teológico fundamental é a preservação do povo da aliança. Desde as promessas feitas a Abraão, Deus havia garantido a continuidade de sua descendência. O plano de Amã representa a ameaça direta a essa promessa. A libertação dos judeus demonstra que os propósitos divinos não podem ser frustrados por conspirações humanas, poderes políticos ou circunstâncias adversas. A soberania divina sobre a história constitui igualmente elemento central dentro da teologia do livro. Reis, decretos imperiais, decisões políticas e eventos aparentemente aleatórios são apresentados como instrumentos através dos quais Deus conduz a história. Embora os personagens humanos ajam livremente, suas ações acabam servindo aos propósitos maiores do governo divino. Essa perspectiva oferece profunda confiança aos leitores que enfrentam situações de incerteza e vulnerabilidade. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas do livro de Ester é justamente a ausência explícita do nome de Deus. Nenhum outro livro do cânon hebraico apresenta característica semelhante. Alguns estudiosos entendem essa ausência como estratégia literária destinada a enfatizar a atuação invisível da providência divina. Outros questionaram, historicamente, a inclusão do livro no cânon por causa dessa peculiaridade. Ainda hoje, essa questão permanece central nos estudos sobre o livro de Ester. Outro desafio envolve a historicidade da narrativa. Embora muitos detalhes correspondam ao contexto persa, conhecido pela arqueologia e pela história antiga, alguns estudiosos questionam determinados aspectos do relato. Debates concentram-se especialmente na identificação de personagens, na magnitude dos eventos descritos e na ausência de confirmação direta em registros persas preservados.
Apesar disso, diversos elementos históricos presentes no livro continuam sendo amplamente reconhecidos como autênticos. Uma terceira dificuldade refere-se a questões éticas, levantadas pelo desfecho da narrativa. A destruição dos inimigos dos judeus e as medidas adotadas após a revogação do decreto geram debates entre intérpretes modernos. Compreender essas passagens exige consideração cuidadosa do contexto histórico, das ameaças enfrentadas pela comunidade judaica e da natureza específica dos conflitos registrados. Essas questões continuam estimulando importantes discussões acadêmicas e teológicas. O livro de Ester permanece profundamente relevante para os dias atuais, porque aborda temas universais relacionados à providência divina, identidade cultural, coragem moral e sobrevivência em contextos diversos. Em um mundo frequentemente marcado por incertezas, a narrativa recorda que Deus continua atuando, mesmo quando sua presença não é imediatamente perceptível. A história de Ester ensina que a providência divina frequentemente opera através de circunstâncias comuns e decisões humanas aparentemente ordinárias. Finalmente, o livro de Ester ensina que a história humana não está fora do controle de Deus. Mesmo em períodos de crise, perseguição ou aparente silêncio divino, o Senhor continua governando soberanamente os acontecimentos. Essa mensagem oferece esperança duradoura para indivíduos e comunidades que enfrentam desafios aparentemente insuperáveis. Lembrando que a fidelidade divina permanece constante através de todas as épocas.